Fala, meu povo, bem-vindos a mais um Conversa de Travesseiro com o Will. Estamos iniciando hoje nosso 60º episódio com o tema Tive uma Vida Feliz. Então, se você está assistindo o episódio de hoje, quer dizer que eu não estou mais aqui. Mentira, brincadeira. Não tem nada a ver com tema pesado, muito pelo contrário. Eu acho que a gente vai levar esse tema muito para o lado positivo, da gente pensar sobre a nossa vida como um todo, né? O legado, o que é que a gente deixa para o mundo, tudo mais. Inclusive, por estar tão leve, é que eu estou confortável em falar sobre isso, porque é algo que a gente quase não fala, algo que a gente quase não toca, que é sobre a nossa partida, quando um dia vier a acontecer. Então, eu quero convidar você para sentar aqui do meu lado, para que a gente possa dialogar sobre o tema de hoje e fazer grandes reflexões, porque eu acho que esse tema ele traz muitas reflexões nesses lugares que muitas vezes a gente não coloca, né? Que é pensar a partida no lugar positivo, sabe? Pensar do quanto que a gente deixa a nossa marca no mundo, o quanto que a gente tem que pensar na nossa trajetória, sabe? No decorrer da nossa vida e pensar que a gente fez a vida valer a pena. E eu acho que é muito sobre isso. Porque em muitos momentos a gente é contestado, né? Por meio de textos, por meio de livros, por meio de músicas, de filmes, que a gente olha e diz, cara, a gente fica tão reflexivo sobre a vida como um todo, né? E por que não falar sobre isso? Então, gostaria de pedir que se você ainda não segue o canal, que você siga o canal, que curta, comente, compartilhe para dar aquela força e alcançar mais pessoas, né? Porque é muito nesse propósito. O objetivo é chegar até outras pessoas, tocar o coração das pessoas. Então, se isso estiver acontecendo, para mim, tá super valendo a pena, sabe? E o retorno que eu tenho de vocês é muito importante, porque eu sei que ajuda de alguma forma, né? Então, quando eu escuto, por exemplo, de algumas pessoas, o podcast para mim é como uma terapia, sabe? Eu sei que não substitui uma terapia, né? Mas é terapêutico. Então, para mim, tá no lugar correto, sabe? Tá fazendo valer a pena. Então, gostaria de começar, obviamente, com uma pergunta, né? Como na maioria dos episódios. Se você partisse hoje, você considera que teve uma vida feliz? E o que significa ter uma vida feliz, né? Então, eu fiquei muito reflexivo sobre tudo isso. E para mim, sim, com certeza eu tive, sabe? Eu acho que ao longo da vida eu aprendi a ser feliz, eu aprendi a fazer a vida valer a pena. Então, a partir do momento que esse aprendizado ele aconteceu, eu acho que o nosso olhar sobre a vida ele muda e a gente começa a se cobrar mais de uma forma positiva, num lugar positivo, que é de ser feliz, sabe? Da gente não trazer. É muito engraçado que a gente brinca muito, inclusive essa semana eu brinquei quando eu fui pro cabeleireiro, né? Que a gente falava sobre ser 30 mais, né? Eu acho que a gente aprende a tornar a vida mais leve, porque a gente deixa de se cobrar tanto em algumas coisas que a gente se cobrava e deixa também de se importar muito com coisas que a gente se importava lá atrás, sabe? Então, cara, a gente olha para a vida e diz: "Ah, eu não vou perder meu tempo, minha energia com isso", e só segue. Então, pensem o que quiserem pensar, falem o que quiserem falar, sabe? Digam o que quiserem dizer. Às vezes é tão injusto o que estão falando sobre a gente, mas a gente olha assim, cara, não vou perder energia me defendendo para essa pessoa, me defendendo sobre isso. Ai, pensem o que quiserem pensar e acabou. A gente aprende de fato a trazer leveza, a não gastar nossa energia com aquilo que não vale a pena, sabe? E é muito sobre isso. Então, fazer a vida valer a pena é a gente fazer escolhas saudáveis para a gente. É a gente fazer escolhas onde a gente se prioriza, é a gente se oferecer o nosso melhor. Então, é a gente buscar o que realmente faz a gente feliz. E estar desprendido da opinião alheia também é uma forma da gente da gente ser feliz, sabe? É fácil a gente se desprender por completo? Obviamente que não, e às vezes pode ser que isso nem aconteça. Mas a gente precisa trabalhar internamente para que a gente vá levando isso para as nossas ações, né? Porque só pensar e não agir também não vai fazer muita coisa. Então eu quero ser feliz e eu estou batalhando diariamente por minha felicidade.
sabe? E também da gente encontrar felicidade na trajetória. A gente não pode imaginar que a felicidade é o ponto de chegada. O ponto de chegada, como eu já inclusive falei aqui algumas vezes, é um período muito curto. Então a trajetória, às vezes, por exemplo, é anos até a gente chegar lá. Então só vou ser feliz quando chegar lá? Obviamente que não. Eu tenho que ser feliz ao longo do caminho. Eu tenho que me fazer feliz e fazer escolhas que me façam feliz ao longo do caminho. Então, que a gente consiga compreender o significado de felicidade, o que é que representa a felicidade para mim, porque isso é muito individual, isso é muito relativo de pessoa para pessoa, e trabalhar em cima da minha felicidade, do que dá sentido para a minha vida, né? E a gente tem que pensar que eu sou feliz apesar das minhas cicatrizes. É muito interessante que eu abordava nos episódios recentemente que ser feliz não significa ausência de dor, ausência de ferida, ausência de sofrimento. Apesar das cicatrizes, apesar das dores, apesar das dificuldades, eu sou feliz, sabe? Porque esses momentos, eles são ciclos, são fases. Então, apesar de eu ser uma pessoa feliz, que eu me considero uma pessoa feliz, eu vou ter esses momentos ao longo da minha vida. Então, eu vou ter que usar aquilo como um ensinamento, como um aprendizado. Obviamente que a gente está cansado de aprender, né? Tem hora que eu digo assim, Deus, já deu, né? Tá bom, já entendi a mensagem, já captei. Então, por favor, chega de aprendizados sobre algumas áreas específicas da nossa vida. Mas, cara, é isso que a gente tem que entender, que é fase, vai passar, né? Eu não posso deixar que um desafio que a vida me apresente roube a minha felicidade, né? Isso já pode ter acontecido algumas vezes. E aí, o que foi que eu aprendi com aquilo? Porque de fato houveram situações ao longo da minha vida que me roubaram a felicidade, que eu deixei de ser uma pessoa feliz por conta de determinados acontecimentos, mas eu não posso permitir que isso aconteça, né? Por isso que é importante a gente se conhecer, a gente entender como a gente encara as coisas, sabe? O nosso interior, o que é que me faz bem, o que é que não me faz bem, quais relacionamentos, quais pessoas me fazem bem e quais não fazem. Então, existem inúmeras coisas aí, obviamente que muito disso parte também das nossas escolhas. Então, a gente precisa ter muita sabedoria na hora de fazer as nossas escolhas. Momentos que definiram a minha felicidade. Eu acho que tem muita coisa, sabe? Que eu olho assim e foi muito significativo para mim. Veio na mente eu me formando, sabe? Momentos de família. Cara, quando eu era criança, eu lembro muito, todo domingo era reunião de família, né? Seja num avô, seja num outro. E a gente jogando dominó. E tinha o jogo dos tios contra os sobrinhos, porque meus avós tiveram muitos filhos. Uma teve 23, a outra teve 21 filhos. Então, cara, eu tenho muitos primos, muitos tios, a minha família é gigantesca, né? Eu tenho, acho que uns 200 primos. E a gente tinha aquela coisa de se reunir, eram coisas gostosas. E aí no ensino médio eu vivi muita coisa bacana, sabe? Eu acho que também quando adulto, acho não, com certeza quando adulto, né? A nossa maior fase da vida é adulto. E eu fico reflexivo nesse sentido, é interessante que às vezes eu brinco muito com as pessoas que eu tenho intimidade, né? Tipo, cara, eu tô numa idade que tem muita gente que nunca nem chegou, sabe? Tem pessoas que morreram e não se tornaram nem maiores de idade, tem pessoas que morreram com 20 e poucos, né? E eu tô aqui, eu tenho uma vida inteira pela frente, então eu tenho a possibilidade de mudar aquilo que para mim precisa ser mudado, aquilo que hoje ainda não está fazendo sentido, sabe? A gente, enquanto há vida, há esperança. Então a gente tem a oportunidade de se fazer feliz a qualquer momento, muitas vezes é só uma questão de decisão. E a gente precisa decidir ser feliz. E às vezes decidir ser feliz está relacionado com abrir mão de algumas coisas. Então, quão disposto você está em se fazer feliz, sabe? Você está disposto a abrir mão de algumas coisas em nome da sua felicidade? E aí, voltando, né, para esses diversos momentos, eu acho que
Às vezes que eu encontrei o colo da minha mãe que me fizeram renascer, sabe? Em meio ao caos, eu acho que aquilo, é, para mim, na verdade, o abraço da minha mãe, ele me reinicia todas as vezes, né? Eu acho que o amor, momentos com os amigos, eu indo para shows que eram muito significativos para mim, eu lembro da sensação de liberdade, sabe? Em meio à pista de dança ali, tipo, eu tô vivendo meu máximo, meu eu tô sendo eu aqui, né? Então, para as pessoas LGBTs, eu acho que compreendem muito nesse lugar. E tem muitos e muitos momentos que realmente eu vi que eu fui feliz, sabe? E eu acho que é na simplicidade de, tipo, estar no terraço dos meus avós, conversando com eles, ouvindo as histórias deles, que no final das contas a vida ele é sobre leveza, é sobre essas coisas pequenas que são muito significativas que a gente vai levar, né? E que a gente não deixe para valorizar isso quando a gente perder, sabe? Que a gente valoriza é uma das coisas que eu mais digo com meus avós quando estou visitando eles, né? Que eles sempre falam, toda vez que tu vem aqui em Surubim, tu visita a gente, vem cá, conversa, sei o que lá. Eu digo, a gente tem que fazer isso enquanto tem vida, sabe? Enquanto ainda tem vocês com a gente, porque depois de partir não adianta ficar se lamentando, chorando em cima de um caixão, né? No momento que isso vier a acontecer algum dia, eu quero poder olhar apesar da dor e dizer, Deus, eu sou muito grato, porque eu vivi ao máximo com eles, sabe? Eu aproveitei tudo que eu poderia ter aproveitado. E eu acho que isso é sobre o amor que a gente tem pelas pessoas, sabe? Pela nossa família, pelos nossos amigos, é o quanto que a gente consegue curtir e amar ao máximo cada um deles. Estar na presença deles, vivendo e experimentando a delícia que é tudo aquilo, sabe? É o privilégio que a vida nos dá de viver esses momentos. E aí não tem como falar sobre esses momentos e não pensar também nas pessoas. Quem foram as pessoas que fizeram a minha vida valer a pena, sabe? Eu acho que. Acho não, vem na minha mente agora inúmeras pessoas, né? Minha família, meus amigos que deram sabor para minha vida, sabe? Que eu disse, cara, que privilégio ter essas pessoas, pessoas que estavam ali, estiveram ali, estão comigo o tempo inteiro, sabe? Não fisicamente falando muitas vezes, mas que eu sei que posso contar, que eu sei que quando eu tô junto me faz bem, me traz aquela energia boa, sabe? E que torce pela minha felicidade, que faz questão, que se importa. Eu acho que quando a gente se torna uma pessoa mais madura, a gente para observar muito as ações das pessoas mais do que as palavras. Então, as pessoas demonstram que se importam com a gente nos gestos, nas atitudes. E eu consigo pensar essas pessoas, o quanto que elas fizeram questão de contribuir com a minha felicidade e me ver bem, sabe? Da gente compartilhar momentos e, e serem momentos muito gostosos. Então, isso é muito importante. Eu acho que eu olho para tudo isso e digo, Deus, obrigado. Obrigado, obrigado, porque valeu a pena, sabe? Super, super, super valeu a pena. E a gente, quando pensa a vida, também não tem como, em hipótese alguma, a gente não pensar nos nossos erros, porque somos seres humanos e somos falhos, né? Então, quais foram os erros que me ensinaram a ser feliz? Às vezes a gente pensa assim, que fica se culpando, fica no lugar da culpa, né? Que não é positivo, nunca vai ser, sabe? Quando eu errar, quando eu falhar, primeiro reconhecer, porque eu acho que a gente só melhora e só evolui a partir do momento que a gente reconhece. Então, reconhecer isso é importante. E eu acho que assim, eu acho que um grande erro, principalmente na minha fase adolescente, começo da vida adulta, eu acho que os meus maiores erros foi ter depositado a minha felicidade nos outros, sabe? Ter entregue, né? Ou ter
colocado nas mãos das pessoas a minha felicidade, como se dependesse de alguém para eu ser feliz, e não é. A gente nunca pode fazer isso. A nossa felicidade, ela só depende da gente. Eu acho que eu falhei comigo em alguns momentos por esse motivo, sabe? E que a gente olhe para os nossos erros como aprendizado, como lição mesmo, e que a gente busque evoluir a partir deles. Não vale a pena ficar se lamentando pelo que não deu certo. Não vale a pena ficar se lamentando pelos erros, sabe? Errou, reconheça, né? Que eu acho que isso é um gesto bonito de humildade, né? Se foi com alguém, que você chegue para a pessoa e peça perdão, que é importante, né? Se você deseja manter a pessoa na sua vida, então é importante esse reconhecimento, essa abertura, né, de chegar e de conversar, que é sempre aquelas conversas difíceis que a gente fala, né? E eu acho que um sentimento que eu consigo carregar pensando nesse lugar é a paz. A paz em saber que eu fiz o meu melhor, sabe? Eu consigo olhar para minha vida e entender que eu dei o meu máximo, que eu fiz tudo o que estava ao meu alcance. E eu acho que um lugar de culpa que muitas vezes eu me coloquei foram das relações que não deram certo. E eu acabei carregando esse lugar de culpa, que hoje em dia eu deixei para trás, sabe? Eu ressignifiquei tudo isso, que eu consegui entender que naquela época, diante daquela situação, diante daqueles contextos, eu dei o meu máximo, eu fiz o meu melhor, né? E às vezes nas nossas relações a gente dá o nosso máximo, a gente dá o nosso melhor, a gente se sacrifica em nome do outro. E às vezes isso não é suficiente para o outro reconhecer, não é suficiente para o outro permanecer na nossa vida. E tá tudo bem com isso, não é sobre a gente, é sobre o outro. E eu hoje em dia busco cada vez mais entender o que é que me cabe e o que é que cabe ao outro. Para eu não carregar para mim aquilo que não é meu, sabe? Então, nas minhas relações, eu sempre me dou. E eu sei que eu me dou verdadeiramente, me dou de cabeça. E isso eu falo das relações como um todo, não só relacionamentos amorosos. Relações da minha família, relação com os meus amigos. Eu sei que eu sou a pessoa que estou lá, que estendo a mão, que me faço presente, sabe? Que dou apoio quando precisam de mim. Então, eu sou em paz com isso, né? Eu sei que eu dou o meu máximo, eu rego essas relações. Se tudo que eu faço é o suficiente para o outro permanecer ou não na minha vida, aí é sobre o outro, não é sobre mim. E eu carrego muito em paz no meu coração, que eu dei o meu máximo, sabe? É... E a gente tem que entender também os nossos limites. Não adianta a gente se forçar para fazer mais do que a gente tem capacidade de fazer, sabe? Porque senão a gente também se sobrecarrega, né? E é isso que eu deixaria para mim. Se fosse deixar uma carta para mim do passado, né? Como eu já fiz aqui antes, é isso. Siga em paz, descanse em paz, né? Se fosse um momento de partida, porque você fez o seu melhor. Você fez o seu melhor e quanto a isso eu não tenho dúvidas. Você deu o seu máximo, você amou. Né? Eu acho que uma vida sem amor é uma vida sem sentido. Então, posso dizer a você, você amou ao máximo, de todas as formas possíveis e imagináveis. Você se doou, você viveu, você foi intenso, porque é uma característica sua. Então, siga em paz, porque você fez o seu melhor. Assim como também eu deixaria essa carta para as pessoas, né? Seria um agradecimento. Obrigado, minha gente. Vocês fizeram a minha vida valer a pena, cara. Como foi bom, sabe? E só reforçando, isso não é uma carta de despedida, isso é uma celebração à vida, sabe? Que bom ter podido viver tudo isso. É muito significativo, foi muito gostoso ter a companhia de vocês, compartilhar a vida com vocês, sabe? Então, gratidão porque vocês contribuíram para a minha felicidade. Isso é muito importante, muito significativo. E o que eu deixo para o mundo, eu acho que eu contribuí, principalmente pelo fato de ser professor, eu acho que eu contribuí fazendo a diferença na vida de muitas pessoas. Eu acho que
quando as pessoas que eu amo precisaram de mim, eu estive presente, sabe? Eu me doei. Eu ensinei. É interessante agora ver até na mente, né? Uma amiga que uma vez me falou, ela disse: eu aprendo tanto contigo, porque eu olho tuas postagens, tu trabalha, mas tu vive, sabe? Então é sobre isso. Apesar da rotina desgastante, apesar dos inúmeros compromissos, vivam, minha gente. Vivam, façam aquilo que faz vocês felizes, sabe? É viajar, viaje, eu viajo. É ir no shopping, no cinema, vá, eu vou. É no barzinho com os amigos, numa balada, vá, eu faço tudo isso, sabe? É você ter seus momentos de espiritualidade com Deus que te reconectam consigo, que te fazem evoluir espiritualmente, faça, porque eu também faço semanalmente, sabe? Eu acho que a gente precisa cuidar do corpo, assim como eu faço crossfit, da mente, como eu faço leitura e cuido da minha saúde mental, faço terapia, né? E do nosso espiritual. O nosso ser, ele é completo por essas três áreas: corpo, mente e espírito. Então, que a gente busque esse equilíbrio, porque a felicidade é a gente cuidar de tudo isso, sabe? A gente não pode descuidar ou cuidar apenas de uma área, se preocupar só com a estética. Tem todo o resto que a gente também precisa ter esse cuidado. Então, que a gente seja feliz, que a gente faça escolhas que nos fazem feliz, que a gente faça a diferença na vida dos outros, das pessoas. Então, quando eu saí da vida das pessoas, qual foi a marca que eu deixei para elas? Então, acho que eu deixei muitas marcas positivas. E é isso que eu deixo para o mundo, sabe? Como ser feliz apesar das dores? Eu acho que é ressignificando. A gente precisa ressignificar essa dor e não ser a dor pela dor, sabe? É a dor com o ensinamento, é a dor com o propósito, é a dor com a evolução. Que a gente entenda que a vida também vai ter momentos dolorosos e que a dor faz parte da nossa história, do nosso contexto. Então, que a gente seja feliz apesar das dores, sabe? Eu acho que é muito isso, muito sobre tudo isso. Coisas que aprendi tarde, mas mudaram tudo. Eu acho que tem coisas que a gente demora muito para aprender. E tem coisas que eu só aprendi por conta da terapia, né? E quando eu olho para revisito essas situações ou esses lugares, ou essas relações ou essas pessoas, eu compreendo que a coisa que eu mais aprendi, sabe, tarde foi a não depositar minha felicidade na mão das pessoas. A gente não pode terceirizar a nossa felicidade. Nós somos os protagonistas da nossa história. Não cabe ao outro nos fazer feliz. Nós temos que nos fazer felizes, sabe? Então é uma coisa que eu acredito que eu demorei para aprender, mas que eu aprendi, né? E aí eu busco nas minhas ações, nas minhas escolhas, realmente não terceirizar isso, sabe? Realmente fazer escolhas que me façam feliz. E aí você pode pensar em inúmeros outros contextos, né? O que foi que demorou para você aprender, sabe? Mas a partir do momento que você aprendeu, mudou tudo. Seu olhar, sua percepção sobre a vida, sobre relacionamentos, sobre tudo, né? Eu acho que muitas vezes as pessoas, até quando eu leio reportagens, às vezes falam pessoas em estágios terminais, veem o quanto que dedicaram da sua vida à questão só profissional, esqueceram de aproveitar as coisas que realmente importam, significam, né? Momentos em família, com os amigos, viver mais. Porque tudo que a gente constrói financeiramente falando fica, a gente não leva nada. Então, eu quero lá no final, né, quando eu tiver idoso e tudo mais, poder olhar para minha vida e dizer: eu vivi ao máximo, eu aproveitei, eu curti as pessoas enquanto elas estavam ao meu lado, sabe? E a gente tem que aprender também que o valor da vida está nas coisas simples e que isso é significativo. É a gente poder sentar e ter uma conversa com as pessoas que a gente ama ou simplesmente estar ali curtindo a companhia dela. Muitas vezes a gente senta com as pessoas que a gente ama e nem fala muito,
mas não é sobre falar muito, é sobre ter aquela pessoa ali ao nosso lado, sabe? E a vida está nas coisas, o valor da vida está nas coisas simples, que a gente saiba valorizar essas coisas simples, sabe? É muito significativo. E que a gente encontre beleza também. É uma coisa que eu mudei muito minha percepção sobre encerramento de ciclos, né? Às vezes eu ficava muito no lugar da lamentação, porque não deu certo, porque acabou, não sei o que lá. Mas a gente tem que pensar que toda vez que a gente fecha um ciclo, e não só numa relação amorosa, porque existem inúmeros ciclos que são fechados ao longo da nossa vida, um ciclo no ambiente de trabalho, um ciclo em uma amizade, um ciclo também no relacionamento, um ciclo por você estar se mudando e morar num lugar novo. Então, que a gente compreenda que existe beleza no encerramento desses ciclos. Porque toda vez que a gente encerra algo, algo novo está nascendo. Um novo ciclo está começando. Então, que a gente não fique se lamentando pelo que não deu certo ou pelo que está sendo encerrado. Que a gente olhe para a vida e encontre beleza naquilo que está nascendo, no novo, né? E a felicidade, ela é muito além do ponto de chegada. Ela é a nossa jornada, a nossa trajetória, né? Então, que a gente encontre beleza no decorrer da nossa vida. Que a gente não ache que ser feliz só vai ser quando a gente alcançar algo ou quando a gente chegar em um determinado lugar. Ser feliz é todo dia, sabe? Ser feliz é na rotina. Ser feliz é escolha, né? Então que a gente escolha ser feliz, que a gente tenha sabedoria nas nossas escolhas. E eu não poderia encerrar de forma diferente com esse tema. Se hoje fosse meu último dia, o que eu diria, né? Então, se fosse seu último dia, o que é que você diria para as pessoas? O que é que você deixaria? Eu diria: ame mais, abrace mais, viva mais, diga eu te amo mais vezes para as pessoas que você realmente ama. A gente não pode banalizar o eu te amo, mas quando ele habitar o nosso coração é importante que a gente externalize. Às vezes o outro precisa ouvir isso, sabe? A gente não tem dimensão. Então, que a gente viva da forma mais plena e verdadeira possível com a gente mesmo, sabe? Que a gente viva o nosso máximo, que a gente viva por inteiro, que a gente mergulhe de cabeça, que a gente seja intenso e que a gente aproveite ao máximo a companhia das pessoas que a gente ama. Que a gente externalize para elas o quanto que elas são importantes para a gente. Que a gente regue as relações que são importantes para a gente. Que a gente encontre significado nas coisas simples da vida. No, na companhia, no abraço, no olhar, numa música, nas pessoas que a gente ama, estarem perto da gente, estarem bem, estarem com saúde. Que a gente se olhe no espelho com mais amor, sabe? Que a gente se cobre menos, que a gente se ofereça o nosso melhor, que a gente compreenda que a gente tem um legado para deixar para a vida, para as pessoas, que a gente dê o nosso melhor para cada uma daquelas pessoas que a gente ama verdadeiramente, que a gente se importa, né? Então, que a gente sempre possa estar celebrando a vida da forma máxima possível. Espero que esse episódio de hoje tenha feito sentido para você. Quero agradecer mais uma vez a sua companhia. Pedir que se você ainda não segue o canal, você siga, curta, comente, compartilhe. Abraços e até a próxima. Viva a vida!